Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre aqui no Varejista, a gente fala sobre negócio como um todo, varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, mas o ambiente de negócio, o empreendedorismo. E nesse primeiro bloco hoje a gente vai falar de um assunto que acho que é a primeira vez que eu trago aqui no Varejista, que é a questão do audiovisual integrado à inteligência artificial em busca de soluções que envolvem experiências para o varejo. Olha só que introdução, né? Vamos entender exatamente o que é isso. Eu trouxe aqui o Ari Mifano, né? Tem que falar o sobrenome direitinho. O Ari, que é o Ari Mifano, que é sócio e fundador da Videoimagem. Então, assim, primeiro de tudo, muito obrigado, Ari, pela sua presença. Obrigado por estar aqui num tema tão interessante e tão atual dentro do mercado. Primeiro de tudo, então, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado mesmo. Pergunta objetiva e direta. Como é que eu promovo experiências? Eu tenho um varejo que cada vez mais fala sobre experiências, em especial nas lojas físicas, o desafio de criar experiências. Ao mesmo tempo, um retail media que cada vez mais é a questão da busca por dados. Ao mesmo tempo, um mundo audiovisual cada vez mais presente. A omnicanalidade já é uma coisa que já é do passado, no sentido de que é o básico, ou seja, você está presente em todos os lugares. Você é físico, você é digital, então você é phygital. Ou seja, tem uma salada grande aí para você resolver para a gente nessa entrevista. Aí, ninguém mandou você aceitar o convite, é com você. Dá para resolver tudo isso, ou pelo menos ter um caminho para uma solução dessa de experiência dentro, por exemplo, do varejo? Puxa vida, que bela introdução que você fez, hein? Eu fiquei até nervoso agora. Olha lá, mas agora vai ter que dar conta. Vamos lá. Assim, vou falar um pouquinho da Videoimagem, né? Claro. A Videoimagem é uma produtora de vídeo, né? Somos uma empresa de comunicação, é uma empresa muito longeva, né? A Videoimagem tem 42 anos, né? No Brasil, uma empresa de serviço que tem 42 anos, acho que dá para... São poucas, né? São pouquíssimas. Principalmente em comunicação, né? Uhum. Então, a gente trabalha com isso aqui, com vídeo, né? Desde muito tempo atrás e focado muito no mercado corporativo. Tá. Né? Então a gente cresceu e evoluiu muito, houve uma revolução imensa nisso tudo, né? E a gente conseguiu se manter atualizado e relevante. Né? A gente tem clientes muito grandes e importantes e com um relacionamento de décadas, literalmente. Né? E assim, eu acho que o que a gente está falando aqui agora é do uso da inteligência artificial no vídeo, né? Esse é o nosso assunto. Né? E assim, a inteligência artificial é a bola da vez, está em tudo, né? Você escuta, está presente em tudo, né? Para o bem e às vezes para o mal, né? Mas aqui a gente está falando só para o bem. E assim, a inteligência artificial ela já está presente dentro dos nossos processos. Né? Quer dizer, na hora de editar um vídeo, na hora de produzir uma peça, dentro dos processos de produção, a inteligência artificial já está presente. Mas eu acho que a tua pergunta está ligada a como é que isso pode se reverter em favor do cliente, do varejista. Esse é o grande ponto. Né? Assim, eu acho que o que a gente está falando agora é de personalização dos vídeos. Né? É o vídeo conversar diretamente com o consumidor. Né? E é isso que a gente está se propondo a fazer. Por meio da inteligência artificial. Por meio da inteligência artificial. Quer dizer, os dados são fornecidos pelo próprio varejista. Né? Quer dizer, o varejista tem a jornada de consumo dos seus clientes, né? E de alguma maneira eles compilam esses dados, nos fornecem, né? E a gente cria peças usando esses dados. Né? Então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando desde falar o nome, né, a antiga mala direta que tinha o nominho da pessoa, né, que as pessoas olhavam, né? Hoje se tornou completamente irrelevante isso, mas no vídeo não. Né? E aí é inevitável te fazer uma pergunta, e toda vez que o tema é inteligência artificial, claro, em outras frentes de fornecimento para o varejo, vamos chamar assim, de fornecedores, melhor dizendo, para o varejo, mas sempre que eu falo de inteligência artificial, eu trago o seguinte questionamento. Por mais que ela customize para a gente e seja uma ajuda objetiva, como você bem falou, ela está presente e não dá mais para você falar a vida sem inteligência artificial, e cada vez mais vai ser isso. Eu sinto quase que como lá na década de 70, 80, mas mais na década de 80, quando se falava muito sobre globalização e a presença da internet, e todo mundo falava, não, ela cada vez mais presente. Hoje não existe vida sem internet. Internet das coisas, internet em todos os lugares. E quando não existe vida, não é que acabou a vida humana, mas ela se reinventou. Claramente a gente está nesse movimento dentro da inteligência artificial. Então a minha pergunta para você é, a inteligência artificial hoje consegue entregar a qualidade de um editor de vídeo, a qualidade de um redator, a qualidade de um diretor de um vídeo,
para fazer algo de extrema qualidade? Porque eu trabalho com televisão desde 1998. Então, assim, eu já fui editor ali de BVE, ali, analógico. Então, assim, conheço bem desse Paranauê aí. A inteligência artificial consegue fazer isso de uma forma competente ou ainda é um primeiro passo? Assim, bom, isso é a minha opinião pessoal, né? Claro. Consegue fazer, assim, incrível coisas que consegue fazer que você olha e fala, não é possível, sabe? Uma coisa que você demorava para editar horas, ela hoje edita sozinha, praticamente. Assim, se isso prescinde totalmente da presença humana, não, né? Claro que não, né? Quer dizer, a sacada, o humor, achar a oportunidade correta, né? Quer dizer, o humano está super presente, assim. De fato, otimiza demais os processos, né? Então, acho que aí, nesse caso, tem uma redução, tem uma otimização muito grande do trabalho. E com qualidade, né? Alta qualidade. Porque você sabe por que eu perguntei isso, até para você emendar na sua resposta. A criatividade está presente na inteligência artificial porque os atacadores da inteligência artificial dizem isso. Não, ela não é criativa. Olha, eu acho que assim, o input da criatividade vem muito do humano, né? E eu acho que aí está o grande diferencial, né? De você conseguir ser relevante, né? Quer dizer, de alguma maneira engajar o teu consumidor, né? Ele olhar aquela peça e falar, puxa vida, essa peça está falando comigo. Né? Então, acho que quando a gente fala em personalização, que esse é o nosso assunto, é disso que nós estamos falando, né? Quer dizer, desde falar do seu nome, até fazer referência à sua jornada de consumo. Né? Eu gosto muito de um exemplo de um supermercado português que eu vi, que é bárbaro, que a pessoa vai lá, assim, um cliente, eles pegam, uma vez por mês, eles te mandam um vídeo falando dos principais, assim, é um personagem super bem-humorado, engraçadíssimo. Artificial. Na verdade, assim, é uma pessoa de verdade, só que fez-se um avatar dessa pessoa. Mas é uma pessoa de verdade feita por uma inteligência artificial do meio de vista de avatar. Exatamente. E continua porque isso é interessante. Ela começa a mandar vídeos. Falando da tua jornada de consumo. Então, esse mês, você comprou tais e tais e tais produtos, você economizou tanto e tanto. É um negócio que você olha, parece mágica. Você fala assim, esse cara tá falando comigo, falando de tudo que eu comprei, né? É um negócio assim, realmente é muito impactante. Eu acho que cria acho que a palavra é engajamento. Cria engajamento. Se a gente pensar assim, contratar, estou dizendo como empresa, vamos supor que eu sou o dono, é um supermercado, desculpa, você falou. Esse é o supermercado. Vamos supor que eu sou o dono do supermercado. Isso. Se eu contratar uma produtora, um ator, para ficar gravando tudo isso num estúdio, cliente por cliente, eu vou à falência no primeiro mês. Não, é inviável. Impossível. Tanto do ponto de vista financeiro de botar isso de pé, e também do ponto de vista conseguir gravar tudo isso por cliente, um a um com as experiências. É impossível. Então, esse é um ponto interessantíssimo que você traz, pensando, por exemplo, em varejo. Porque ao mesmo tempo em que você consegue escalar absurdamente fazendo isso, você consegue escalar com personalização. Eu acho que aí está um pouquinho do segredo do negócio, não? Perfeitamente. Você sintetizou, acho que tudo que eu ia dizer, você está falando. Exatamente isso. Você consegue escalar isso assim, numa velocidade muito grande. Né? Então, a produção de uma peça dessa em AI, você faz isso num tempo muito curto. Então, assim, estamos falando de um dia para o outro. Sabe assim? Quer dizer, sabe? Por cliente, né? Então, cliente. De um dia para o outro eu faço 100 clientes, talvez. Ou mais. A gente tem cases de 20 mil peças. Né? 20 mil. É um negócio que você fala, mas 20 mil vídeos personalizados. Se você pensar nessa lógica que você falou, você imputa o dado já está no sistema, ou seja, o Ari comprou isso, nessa periodicidade, desse jeito, nos últimos 3 meses, esse dado já está no sistema. Então, a inteligência lê isso e transformar em vídeo é um segundo, e já transformou, isso, né? Exatamente isso. Quer dizer, daí tem o saber fazer a coisa, claro. Né? Porque daí hoje você tem 1000 ferramentas disponíveis, né? Algumas de baixíssimo custo, dá para você fazer isso, assim, sob o ponto de vista de ser acessível, assim, tem ferramentas de experimentação, de trial, que você faz isso praticamente de graça. E eu acho que, assim, da nossa parte, o que a gente está conseguindo fazer é juntar o melhor de cada uma das ferramentas disponíveis. Então, a gente tem um API, né, que justamente o avatar é de uma determinada ferramenta, o áudio é de outra ferramenta. E com isso a gente tem um resultado que ele, assim, é até difícil identificar que é uma peça criada por inteligência artificial.
Tem uma coisa ética, evidentemente, que é uma preocupação nossa, quer dizer, tudo é identificado como sendo de inteligência artificial, que eu acho que isso é uma coisa bem importante. E, enfim. O que eu quero entender, assim, baseado nisso que você falou, assim, hoje a gente tem um marketing que o audiovisual, assim, como é que eu vou dizer? É central, assim, é eixo condutor. Porque as pessoas, ao mesmo tempo em que elas desejam, né, que o vídeo aconteça, elas não estão mais curtindo, elas não estão mais interagindo tanto com o vídeo. Ao mesmo tempo, estão salvando, estão compartilhando, estão avisando. Então, às vezes um vídeo com poucas curtidas, a pessoa fala, nossa, como foi ruim esse vídeo? Às vezes não, ele gerou um tipo de engajamento que é imperceptível. O marketing está se recriando nesse sentido, e eu sinto que o audiovisual acompanha muito isso, porque as redes sociais que começaram com uma foto, Instagram, imagina, o Instagram não tinha story e era só foto, não tinha carrossel, não tinha vídeo, não tinha reel, não tinha story. Imagina o Instagram regredindo para isso. Meu Deus do céu, né? As redes sociais estão cada vez mais audiovisuais. Pergunta você que trabalha com essas empresas, até para que você consiga dizer um pouquinho do serviço que você presta. O empresário está maduro para entender isso? E consegue perceber a importância e a relevância disso para o negócio dele? Olha, a velocidade com que as coisas estão acontecendo realmente impressiona muito, né? Porque a cada dia você tem uma coisa nova e fica difícil até você absorver na velocidade com que as coisas estão acontecendo. Mas assim, o consumidor está pedindo isso, né? E você precisa ser muito relevante, porque a paciência das pessoas também está curta, né? Então você precisa capturar rapidamente, para você engajar a pessoa naquela peça audiovisual, você precisa fazer alguma coisa que você capture a atenção, né? E acho que é aí que tem a personalização da inteligência artificial que a gente consegue fazer. Isso é realmente um grande diferencial. E o seu trabalho não é, como vídeo-imagem, eu estou dizendo vídeo-imagem, assim, não é só fazer o vídeo em si, mas talvez prestar essa consultoria para ele entender o que ele precisa fazer? Exatamente. Né? Quer dizer, eu acho que o nosso trabalho não é um trabalho só de execução, eu acho que a gente começa na criação, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender qual que é a necessidade do cliente, né? Ver que tipo de dado existe disponível, né? Eu acho que a criatividade é fundamental sempre, né? De você criar uma peça que seja realmente, que capture a atenção do cliente, e daí a gente pensar numa peça que seja tailor-made, né? Que assim, qual que é a tua necessidade? Eu acho que é isso, né? Pensar qual a melhor solução para você. E além disso, não ser só aquela questão, que é o que eu estava falando do marketing, se fala muito de comunidade hoje, né? Então, você pensar peças que tragam esse senso de pertencimento. Acho que esse case que você trouxe do mercado é maravilhoso, se você pensar para o varejo como um todo, né? Como é que eu consigo chegar no cliente por meio de uma peça de vídeo que ele vai assistir, curta, por meio de um avatar interessante, com conteúdo extremamente personalizado e feito em alta escala? Eu entendo hoje, até por isso que eu convidei você para vir para cá com essa pauta, que o varejo precisa disso de maneira urgente, assim. E sabe o que eu acho, acrescentando? Acho que você falou tudo já, mas acrescentando uma coisa, é assim, isso é uma novidade, né? E eu acho que assim, e tem uma coisa de você chegar rápido na novidade. Acho que quem entender o uso disso e quanto isso pode dar retorno, né? Quem chegar primeiro vai levar vantagem nessa história, porque daqui a pouco o consumidor vai se acostumar com isso, né? E vai deixar de ter aquele impacto inicial. Então eu vejo isso muito como, sabe, os primeiros vão ser relevantes. E esses primeiros, como é que eles acham você e a tua empresa para te contratar, que não tem problema nenhum, os convidados estão livres para falar nesse sentido? Vou ter o maior prazer de compartilhar as nossas experiências, né? E acho que é só entrar em contato, né? Mandar, não sei se pode... Site, Instagram, pode falar pelo menos no Instagram. Né? Tem o da vídeo-imagem, né? Tem o meu e-mail, né, que é o Ari com Y, Mifano, uma palavra só, tudo junto, @videoimagem, também uma palavra só. Em Instagram, vídeo-imagem, a pessoa também acha. Também acha. Bom, entendi. É isso. Porque aí acha lá, acha o Ari Mifano e tá tudo certo. É isso aí. Ari, muito obrigado pela sua presença. Já acabou? O que eu te falei antes de começar a entrevista? O que eu te falei? Vai parecer que são 2 minutos. 2 minutos. Porque é bate-papo, mas foi muito interessante a gente ativar no empresário, no varejista, no empreendedor, essa ideia. E acho que o case que você trouxe conseguiu ilustrar muito bem isso que a gente disse. Não é um vídeo para colocar numa página da rede social. Não é um vídeo para você impulsionar e ganhar umas curtidas e achar que vendeu alguma coisa. Não. É realmente desenvolvimento de experiência criativa
para o cliente se conectar com você por meio de um audiovisual competente, escalável e personalizado. Falar com o consumidor de uma maneira relevante, sabe? De alguma maneira você capturar a atenção dele. Muito bom. Ari, obrigado mais uma vez pela sua presença. Espero que em breve você possa voltar e me mostrar um pouquinho desses avatares, hein? Com o maior prazer. Eu quero que você volte aqui porque eu quero ver esses avatares funcionando. Com o maior prazer. É isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Esse foi o primeiro bloco do Varejista. Já já a gente volta com mais conteúdo para você. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista e agora a gente vai para um setor do varejo, um setor da sociedade, eu diria, porque a gente vai falar também de comportamento humano. E por que eu estou sublinhando esse humano? Porque a gente vai falar um pouco do setor de pet. E principalmente, nesse caso de hoje, a gente vai falar do setor de pet relacionado a medicamentos. E eu trouxe aqui o empresário para falar para a gente, ele é o cofundador da Fórmula Animal, né? Marcelo Piazeira. Falei certo o sobrenome? Piazeira? Piazeira. Perfeito, Marcelo. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no Varejista, a gente conversar de um setor tão importante para o varejo. Obrigado. Eu que agradeço a participação aqui, Rodrigo. Vamos lá. Marcelo, setor de pet, e você trabalha nesse setor de pet, vamos chamar assim, mais associado a vet, vamos chamar assim, a veterinário, né? Sim. Porque você trabalha com remédios, vamos chamar assim. Estou pegando o termo genérico para você me ajudar. E você tem uma empresa chamada Fórmula Animal. É uma empresa só com unidades próprias, com rede franqueada. Só para contextualizar todo mundo, explica, por favor, o que é a Fórmula Animal e a partir disso a gente vai, vamos chamar assim, enveredando a entrevista dentro do setor pet e relacionando isso com o comportamento humano. A gente começou em 2010 em Jaraguá do Sul, né, interior de Santa Catarina, e a gente viu que era um mercado com um potencial enorme de crescimento. E o modelo de franquia foi o que a gente mais entendeu viável para ter essa expansão rápida e estar mais presente em todos os lugares do Brasil. Então hoje a gente é uma rede de franquia, temos 105 unidades espalhadas pelo Brasil todo, uma unidade no exterior, inclusive. Onde que é? No Paraguai. No Paraguai. Em Assunção. Mas temos unidades próprias também. Para a gente é muito importante ter essa unidade até como um laboratório, né? E para ir sentindo o mercado, podendo fazer vários testes e depois compartilhando com os franqueados. A gente tem hoje 6 unidades próprias em Santa Catarina e 2 aqui em São Paulo. Então dessas 105 você tem 8 unidades próprias. Exato. Ou 7? Não, 8 unidades próprias e o restante todas unidades franqueadas. Começou em 2010. 2010, a gente lançou a Fórmula Animal, em 2013 a gente começou a franquear. A gente está falando de um setor pet aí de perto de 70 bi em 2024, né? Então uma movimentação absurda. A gente tem os queridinhos, inclusive da Bolsa, né? As empresas no capital aberto. Esse setor pet é um setor que caminha, assim, muito bem. Antes de a gente falar especificamente da questão dos remédios, para eu entender questão de homeopatia, alopatia, remédios manipulados, que acho que esse é um ponto interessante pensando em negócio, eu quero começar a gente falando um pouco do comportamento humano. Quando a gente vê um dado como esse, 70 bi de faturamento no setor de pet, né? Então a gente está falando dos animais como um todo. Acho que majoritariamente, pensando aqui na cultura brasileira, a gente está falando de cachorros, talvez num segundo lugar aí gatos e depois os outros animais. Mas o que eu quero dizer é, o que você atribui, você que é desse setor, esse crescimento exponencial do setor pet no Brasil relacionado ao comportamento humano? Porque, querendo ou não, isso é o que a gente enxerga para fazer negócio. Tem razão, 50% do mercado é cachorro, depois os 50% se divide entre todos, gato vem em segundo, depois vai se dividindo, né? Mas hoje o animal está sendo visto como um filho, né? Então é uma movimentação não mais só do setor pet. Então outros segmentos já estão se adaptando a essa realidade. Então tu vê plantas de business que tem que ter o espaço ali pet friendly para a mesma pessoa que quer ir trabalhar, ter um local para estar ali com o seu cachorro, né? Então, casa nem se fala mais, né? Então, apartamentos, residenciais, tudo mais. Então, tá tudo se adaptando a esse novo estilo de vida. E é uma tendência que tende a permanecer, né? A quantidade de filhos diminui, a quantidade de pets aumenta. Claro que vai haver um equilíbrio, mas é uma tendência de mercado que vai por bons anos ainda crescer nesse sentido. E você que trabalha nesse setor já faz alguns anos, a que você atribui essa tendência do ser humano em trazer mais o cachorro talvez como um filho? Vamos exemplificar aqui o cachorro, mas claro que a gente está falando de outros animais também, obviamente. Mas assim, a que você atribui essa tendência de comportamento humano, de o pet está se tornando talvez cada vez mais filho do que os humanos, principalmente em algumas pessoas que moram sozinhas e têm os seus pets, etc. Como é que você enxerga isso dentro do comportamento?
Eu acho que você colocou até uma parte da resposta, né? Quem mora sozinho é um baita companheiro de ter do lado, né? Aquele amigo fiel que está sempre ali disposto, você chega em casa estressado, ele está sempre te recebendo super bem, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas envolvidas no seu trabalho, envolvidas no seu dia a dia, envolvidas no seu bem-estar, acaba que um pet ele contribui para tudo isso e também facilita na questão de relacional, né? Então, às vezes, casamentos estão acontecendo mais tarde, filhos estão se tendo mais tarde, para não ficar sozinho tanto tempo, o pet entra muito bem e assim vai tomando conta da família. Uma vez que tu tem pet, dificilmente tu deixa de ter em algum momento. Então, entra assim na tua vida e permanece. É aquela história que você ganha um cachorro quando você é criança, às vezes para cuidar de um cachorro, quando você vê ter um cachorro faz parte da sua vida até o final. E aí você atribui esse crescimento. Você acha que isso, até porque você tem unidade fora do Brasil, você falou Paraguai, se eu não me engano, né? Isso é uma questão da cultura brasileira ou da cultura latina, já que você tem unidade no Paraguai, ou você entende isso como uma cultura mundial mesmo, pelo que você tem visto? Mundial, né? Os Estados Unidos hoje é o maior mercado, mas a Europa, por ser tamanho reduzido, tem um mercado muito considerável também, e a paixão é mundial, realmente. A questão de ver o animal, o cuidado que você tem com o animal, né? De não ver ele mais como um animal, mas sim como um ser que tem todos os cuidados necessários. Por isso que o mercado tem crescido tanto em vários segmentos. A parte de cuidado, de wellness, a parte de medicamento vem se desenvolvendo muito, né? É um cuidado realmente que você tem como humano, está passando para o animal. E quando você enxergou como empresário oportunidade nesse setor? Desculpa, você falou 2010 que começou a empresa? Isso. Ouvi certo? 2010, né? 2010. Como é que você começou a querer atuar nesse setor? Você já era desse setor? Como é que te deu o insight de ir para esse setor de pet e mais especificamente para o setor de medicação para pet? A idealizadora da ideia é a minha sócia. Ela tem formação em farmácia e uma paixão por animal. Então ela juntou essas duas questões, né? E veio com a ideia. Uma diferença muito grande do humano para o animal é a forma que a gente medica. Humano, você ou eu, se for tomar um medicamento, a gente vai tomar o mesmo medicamento que a gente compra em farmácia. Está dizendo, por exemplo, uma dor de cabeça, eu vou lá e compro, por exemplo, uma dipirona. Exatamente, é igual para nós dois. Para o animal, não. É feito sobre a dosagem em relação ao peso dele. Então, um animal de 5 quilos tem uma dosagem que é diferente do de 7, que é diferente do de 9. Então, é muito específico. E, nesse sentido, a indústria não consegue atender o mercado. Porque a indústria faz em grandes volumes. Daí chega a manipulação que faz sobre essa necessidade do animal. Somado a isso, a gente consegue fazer no formato e no sabor que o animal mais gosta. Então, porque, não sei se você já tentou medicar um cachorro, sim, gato, claro. É extremamente difícil. Então, quando a gente faz ali um biscoito, sabor bacon, uma pasta, sabor salmão, a gente dá para o animal, ele acha que é um agrado e ele está sendo medicado. Então, é um facilitador para esse meio. Isso que você falou é importante, porque a gente vê nas grandes redes, né? Que lá dentro das grandes redes que vendem serviço, que vendem alimentação para animal, etc., tem sempre uma parte ali em que tem uma espécie de farmacinha para você comprar esses remédios. Tá fazendo essa analogia, por favor, a gente está assistindo o caso, é só uma analogia para ficar claro para todo mundo. Fazendo essa analogia da dipirona, o que você está querendo dizer é o seguinte: vamos supor eu vou numa dessas farmácias de grandes redes, e aí eu posso ter um cachorro ali de porte pequeno, de 2, 3 quilos, 4 quilos, posso ter um cachorro de porte grande, de 10, 15, 20 quilos, e eu vou lá comprar algum remédio como se fosse, por favor, gente, entre aspas, uma dipirona para uma dor qualquer, por exemplo. E aí eu compro nessa farmácia regular, ele vai ser quase que o mesmo remédio para esse de pequeno porte, para o de grande porte. O que você vai ter que fazer? Chegar em casa e partir o comprimido no meio, ou em 4, em 6 pedaços, vai depender da dosagem que o seu animal precisa. Então, esse partir o comprimido não necessariamente está dando a dose necessária para ele. Pode ser próximo, mas não exatamente o que ele precisa. E aí que entra a farmácia de manipulação muito bem, porque a gente consegue atender a exata necessidade do animal. E quando você fala de manipulação, é pela dosagem e também pelo tipo de remédio? Porque quando a gente vai num veterinário, por exemplo, é ele que receita, né? Exceto quando eu acabei de falar, um remédio mais simplificado, alguma dor, etc. Mas normalmente é o veterinário que receita. Os veterinários pedem, na maioria das vezes, remédios manipulados, ou eles já aderiram mais aos industrializados? A gente tem um trabalho muito grande com os veterinários, onde a gente sempre está levando novidades, materiais técnicos, vários guias, e com isso a gente forma uma parceria de confiança. E eles acabam indicando, sim, o manipulado. E uma grande vantagem é que a gente consegue fazer associações, porque muitas vezes o animal não precisa tomar, não precisa mais de um remédio.
Então, ao invés de dar vários comprimidos, a gente coloca todos os ativos dentro de um mesmo biscoito e assim está medicando ele de forma muito mais tranquila. E quando você fala que você precisa dessa sensibilização, os veterinários estão percebendo isso com o tempo? Ou é alguma coisa que na formação veterinária, de repente, os remédios manipulados para animais não são tão, vamos chamar assim, divulgados? Eu não sei se eu estou usando a palavra correta. Quando a gente começou em 2010 era um grande desafio, porque como o veterinário vende o medicamento na clínica dele, né, é quase que visto como um concorrente à farmácia de manipulação. Mas com o tempo, como o animal tem uma adesão muito melhor ao tratamento pela facilidade de administração do medicamento, acaba que o resultado do tratamento é muito melhor, muito mais eficaz. Então ele realmente nos vê como um aliado hoje em dia. Claro que isso vem se disseminando cada vez mais, mas comparado a 2010, hoje a gente está super já bem alinhado nesse sentido. Ou seja, teve um crescimento também aí da conscientização dos médicos veterinários para o remédio manipulado, como você está dizendo. Pela facilidade do tratamento e melhor eficácia no resultado. E essa melhor eficácia é real, isso a gente não está trazendo uma opinião sua, a gente está falando de dado aqui, certo? Sim, é um caso muito prático, é muito fácil de entender, porque quando você coloca um comprimido cortado na boca do animal, aquele comprimido muitas vezes é amargo, então ele vai, sai, você acha que deu o comprimido, ele sai, vai e gospe, então acaba não tomando o medicamento. E quando você dá um biscoito, sabor bacon, por exemplo, ele come como se fosse um agrado, então assim tu garante que tu está realizando o tratamento e aí fica muito mais fácil, então o próprio tutor do animal, ele faz o tratamento completo pela facilidade, então isso torna o tratamento mais eficaz. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, porque eu quero falar no segundo bloco com você do modelo de negócio para entender essa questão de alopatia, homeopatia, a venda, o preço. Tem muita gente ouvindo a gente falando, então é muito mais caro. Não precisa entender esse preço, o custo-benefício disso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho de 1 minuto. A gente já volta, continuando com esse assunto aqui na área dos pets. Até já. A gente voltou agora, falei para você que era muito rapidinho, esse assunto pet que já interessa muita gente. Como a gente falou, cada vez mais as pessoas com seus pets em casa, e não só as pessoas que moram sozinhas, como a gente diz, as famílias como um todo, as crianças, o mundo pet cada vez mais presente. Bom, mas como eu prometi, a gente vai falar agora do modelo de negócio. Quando você entrou em 2010, a gente estava falando no final do bloco anterior, que foi um certo trabalho, o convencimento dos veterinários, um trabalho positivo, quero dizer, de conscientização de que o remédio manipulado faz mais sentido. Na cabeça das pessoas, às vezes, tem dúvida. O que é remédio manipulado? O que é homeopatia? O que é alopatia? O que funciona mais? Vamos lá, para a gente entender o modelo de negócio, comece explicando um pouquinho isso, por favor. Sim, a homeopatia é um tipo de tratamento que ela tem uma pegada um pouco mais natural. A alopatia são ativos farmacêuticos que a gente mistura e transforma em um remédio. Mas são tipos de tratamentos diferentes, onde são veterinários com especialidades diferentes que prescrevem cada um tipo de tratamento. Mas não são só os remédios homeopáticos que podem ser manipulados, né? Eu já vi algumas pessoas com essas dúvidas, né? Achando que remédio homeopático ele pode ser manipulado, o alopático não, e não é isso, né? Não, existe realmente essa confusão, mas não, a manipulação, tanto humana quanto veterinária, faz todo tipo de medicamento. Na verdade, o que a gente compra de ativos farmacêuticos, muitas vezes é o mesmo que a indústria compra. A diferença é a forma de preparação, forma de dispensação. Eu acho que talvez a diferença seja, por isso chama manipulado com as mãos, obviamente, né? Talvez seja a diferença de você industrializar um ativo ou você customizar um ativo. Seja ele um fármaco ou algo mais natural, no caso da homeopatia, é muito mais o como pelas mãos você mexe na fórmula ou você pega uma fórmula única e industrializa para milhares e milhares e milhares de unidades daquela medida. Perfeito. Para todo mundo entender em casa, o raciocínio é esse, não? É esse aí. Eu acho que uma palavra que resume bem isso, Rodrigo, é personalização. Então a gente faz um medicamento personalizado para aquele animal. E aí não tem jeito. Você sabe que quem está assistindo a gente em casa faz a pergunta, né? Quando você industrializa, e principalmente tem muito empresário assistindo a gente, quando você industrializa, você reduz custo, né? Em vez de fazer eu vou fazer, sei lá, 1 milhão. Então, o custo de que era, sei lá, R$1, 1 milhão, aquele R$1 se transforma em 20, 30, 40 centavos, né? Obviamente que tem muitas variantes, né? Muitas variáveis, perdão. Como é que é isso nesse remédio? Ele é muito mais caro, porque quando a gente fala de tratamento veterinário, a gente sabe que a alimentação é cara, os serviços de veterinário são caros, banho, tosa, hidratação. Quando você percebe, é uma grana. Não adianta eu falar que não, é uma grana.
É muito mais caro o remédio manipulado? Não, muitas vezes até mais barato, porque quando tu compra industrializado, você comprar uma caixa, às vezes vem 30 comprimidos, e o tratamento às vezes 10 dias. Então, como a gente faz personalizado, a gente faz a quantidade suficiente para aquele animal, para aquele tratamento. E muitas vezes são muitos ativos que tu precisa comprar, ou seja, tu tem que comprar 2, 3 tipos de medicamento. Como a gente trabalha com ativos, a gente faz tudo em um mesmo medicamento. Então, isso tudo transforma a manipulação super viável e algumas vezes até mais barata. Mas então ela é mais barata pela otimização que se faz e não pelo custo da produção, correto ou não? Perfeito, exatamente. Porque se for no 1 por 1, né, se for os mesmos princípios, o manipulado ele vai sair mais caro do que o industrializado. Mas como tem uma otimização de tudo isso em quantidades e princípios ativos, é aí que acaba na conta ficando talvez até mais barato. Eu só estou tentando resumir para o público em casa, para a gente entender. Eu me coloco muito no lugar de quem está assistindo, para isso ficar mais claro. E esse é um lado, sim, mas também tem que ver que a gente não tem tantos intermediários, né? A gente compra o ativo direto, manipula e entrega direto para o consumidor final. Então, às vezes, uma indústria tem representantes, tem uma farmácia, cadeia toda. Tem uma cadeia envolvida nisso tudo. Então o custo fica bem viável. No caso da Fórmula Animal, que é a rede que você tem, tudo é feito por vocês. Vocês são a própria indústria, o próprio fabricante, melhor dizendo, que coloca ali na boca do balcão, no balcão ali, o remédio para vender. É por isso que fica com menos intermediários e aí menos margens dentro da cadeia. Cada unidade nossa tem um laboratório completo, com farmacêutico responsável técnico, operação para entregar realmente um medicamento ali personalizado para o animal. Então, cada unidade é como se fosse uma mini indústria, né? Uma manipulação, mas faz todo o medicamento naquele espaço. Pensando em modelo de negócio, que é o que a gente falou, hoje para você abrir uma franquia, veja o que você pode divulgar, por favor, fica à vontade. Qual que é o investimento para abrir uma franquia de uma rede como essa? Qual a expectativa de retorno? Fala um pouquinho do modelo de negócio, até para quem está assistindo a gente em casa poder ter esse tipo de informação, de novo, por favor, dentro daquilo que você pode divulgar. A gente tem uma diferenciação muito grande, dependendo do tamanho da cidade, o potencial de atendimento. Mas falando em números gerais, varia de 250 a 500 mil reais o investimento para abrir, isso rodando, já esse valor já é pronto para atuar. Capital de giro funcionando para algum tempo. Assim. Estoque, e nosso break-even é muito rápido, a gente tem um número muito interessante, porque a gente trabalha com margens boas, mesmo sendo, né, competindo com a indústria, muitas vezes as nossas margens são muito interessantes e o nosso break-even é muito rápido. Realmente. O que você diz de muito rápido pensando em mercado? 6 meses. 6 meses? Não, eu vou ter que perguntar isso de novo, porque tem gente que está assistindo em casa e vai falar assim, ele está falando 6 meses porque ele está na televisão, né? Então, está na televisão da entrevista, ele fala 6 meses. Eu costumo fazer essas perguntas, Marcelo, porque é o que a pessoa em casa pensa. É 6 meses mesmo? Porque, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, uma franquia de chocolate, né? A gente tem aí inúmeras marcas muito conhecidas aqui no Brasil. Tem vezes que o empresário, o franqueador, né? Vai lá e diz assim, olha, se você passar pela Páscoa, já vai fazer o break-even. Então, se você conseguir abrir em janeiro e a Páscoa em abril, você vai fazer o break-even. Depende da data que você abre, talvez no final de ano vai ser o seu break-even. Mas Páscoa é assim, é impressionante. Então você tem aí uma questão de sazonalidade. No seu caso, quando você diz 6 meses, é um período curtíssimo, você sabe disso, o empresário que está assistindo a gente sabe disso, a que você atribui isso? Ao modelo de negócio, ao momento pet? É 6 meses mesmo? Me conta um pouquinho isso. A gente começou em Jaraguá do Sul, uma cidade super pequena. Então, Conheço. O nosso modelo de negócio foi sempre pensando em eficiência. Então, isso a gente conseguiu transferir nas nossas unidades franqueadas. Então, a gente começa sempre com uma estrutura super reduzida. E assim, a gente tendo margens super interessantes no nosso mercado, no mercado veterinário, farmacêutico, a gente consegue realmente atender em 6 meses o break-even. Isso é uma média, né? Uma média, uma média. Então, assim, mas não passa de 1 ano, por exemplo, fazendo o trabalho adequado para atingir esse break-even. Não, de forma alguma. Eu acho que, né, se for para resumir, são boas margens que a gente atua e uma eficiência operacional que a gente colocou isso como forma natural já desde o começo. E quais são os planos aí para a Fórmula Animal? Você falou de 105 unidades, 105, falei certo? Atual. 105 unidades. Quais são os planos aí de expansão? Brasil, quais regiões que você está notando que são mais propícias para essa expansão? O que você pensa de fora do Brasil agora com uma unidade em Portugal, mais América Latina, Estados Unidos, Europa? Qual um pouquinho dos planos que vocês têm? Acho que no Brasil tem muito a se crescer ainda. É um mercado que tem muito a ser desenvolvido, com novas vias de crescimento, novos produtos. Então, nosso foco realmente é explorar o Brasil. E áreas que ainda têm muito potencial de crescimento
é Norte, Nordeste e interior de São Paulo. Como eu disse, a gente veio do interior, então a gente tem um know-how muito grande para se instalar em cidades muito pequenas, né? O nosso foco é estar cada vez mais próximo do cliente. Então, cidades pequenas são super viáveis, cidades aí de 90, 100 mil habitantes, tem um potencial de instalação muito interessante aqui no interior de São Paulo. E Norte e Nordeste eu ainda acho que tem bastante espaço para desenvolvimento. E você acha que na questão do interior de São Paulo ainda tem a ver com a questão comportamental de no interior terem mais casas, às vezes sítios e fazendas, ou lugares em que cachorros, gatos e obviamente outros animais estão mais presentes? É por essa questão que você diz dessas cidades? O interior de São Paulo são cidades muito bem desenvolvidas, né? E bem isso que você falou, cidades com mais casas, tem maior número de cachorros, que é o nosso grande público, então é um match perfeito para instalar uma farmácia nessas cidades. Ou seja, quem estiver morando agora numa cidade pequena, nesse aspecto que você disse, ou mesmo na cidade de médio porte, é o tipo de negócio que faz sentido, além do mais com um break-even de 6 meses, como você mencionou, trabalhar com isso. As pessoas gastam muito com animal, isso você tem notado? As pessoas, quando veem que é gasto com animal, não medem esforços pelo seu animal e isso acaba sendo um potencializador do negócio? A gente não vê crise, né? Mesmo na época de pandemia, o mercado pet cresceu muito. O que às vezes acaba acontecendo, o pessoal baixa um pouco a marca que utiliza para economizar um pouco, pede para parcelar, mas nunca deixa de utilizar materiais para pet, ainda mais quando se fala de saúde, porque itens de extrema necessidade, então realmente o uso é constante. E talvez a pandemia, pelo que você diz, do ponto de vista comportamental, acelerou o crescimento desse mercado, na medida que colocar um pet em casa, muitas vezes, com tudo que se passou na pandemia, foi até uma saída emocional interessante, né? Sim, exatamente isso que aconteceu. Tanto é que uma série de ONGs que tinham animais recolhidos de rua esvaziaram, porque as pessoas ficaram em casa, precisavam ter um companheiro e teve esse crescimento do mercado. A gente tinha feito um planejamento em 2019 para ter 100 unidades em 2025. Então, foi super interessante que a gente estava super preparado para esse crescimento, já tinha desenhado tudo que a gente tinha que fazer para atingir esse número, e a gente atingiu em 2023, né? A pandemia acelerou o passo, mas foi super importante que a gente teve esse planejamento para se preparar para esse crescimento. E você acha que agora 26 vocês fecham com quantas unidades? Qual o planejamento? Como a gente tinha um planejamento de 100 unidades... Aliás, desculpa, fecha 25 e entra em 26. Isso. A gente ficamos agora alguns anos maturando essas unidades, desenvolvendo essas unidades que a gente acabou de abrir, né? Muitos foram abertos nos últimos 12, 18 meses, e a gente agora volta à expansão em 26. A nossa ideia é ter 2030 150 unidades operando no Brasil. Tá, então volta à expansão em 26. Isso. Perfeito. Marcelo Piazeira, muito obrigado pela sua presença, obrigadíssimo. Esse é um tema muito importante a gente trazer aqui no Varejista. O mercado pet cresce muito, imagina 70 bilhões em 2024 e parece que 10%, aproximadamente 10% desse faturamento associado à questão de remédios, né? Essa questão mais médica. Obrigado demais pela sua presença, boa sorte no crescimento da Fórmula Animal e, mais uma vez, muito obrigado. Prazer conversar contigo, Rodrigo. É isso. Esse foi mais um Bloco do Varejista. Daqui a pouco a gente volta com aquele conteúdo especial com Marcela Zaiden sobre gestão de pessoas, construção de cultura. A gente volta já já, é 1 minutinho. BMC News, informação que gera valor. Espera aí que eu já volto. Voltamos com o Varejista naquele bloco especial que você já conhece toda semana, gestão de pessoas e construção de cultura com Marcela Zaiden e convidados. Sempre pra gente trazer um tema muito interessante nesse assunto complexo que é gerir pessoas, não é isso? Eu adoro. Muito complexo. E aí, a gente tem um momento de falar de recrutamento e seleção, né? E aí, para falar de recrutamento e seleção, a gente trouxe uma pessoa muito especial que, mais uma vez, eu vou deixar com que você apresente, né? Porque você que trouxe o Gustavo. Então, apresenta o Gustavo pra gente, que é um assunto que vai ser sensacional hoje. A honra é toda minha de convidar esse mineirinho de coração gigante. Trembão. Né, trembão? Gente, hoje a gente tá aqui com o Gustavo Arantes, ele que é CEO da Captas. A Captas que é uma consultoria de recrutamento e seleção extremamente focada e dedicada em entregar os melhores profissionais no mercado. Gu, conta um pouquinho de você, da Captas, e mais do que isso, já dá um gostinho do como que a gente resolve a vida através de recrutamento e seleção. Eu preciso fazer uma interrupção aqui. Estamos com um programa dos sotaques aqui, né? Marcela Zaiden, agora com seu sotaque maravilhoso, agora temos um mineiro. Que maravilha essa regionalização do programa. Eu tô achando isso o máximo. É Bahia, Minas Gerais e um paulistano aqui,
meu, pra gente falar. Gustavão, obrigado pela sua presença. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Confortável com o seu Mais sotaque, ou menos, tá eu não tudo vi o pão certo, de né? queijo aqui ainda, mais ou menos. Falha Não. minha, Falha falha minha. sua. Eu prometo melhorar na próxima Imagina. E olha oportunidade. só, mineiro normalmente ele é acolhedor, né? É isso. É o menino que a Quando gente você falou que esperava. vinha o mineiro, eu já achei que vinha a cestinha aqui. Mas tudo bem. Absurdo. E o bom do mineiro é que não tem muito lugar, assim, tem cidades históricas, mas na grande maioria das cidades, quando a gente recebe alguém na nossa cidade, a gente não leva para os restaurantes chiques, a gente leva para dentro de casa. Então, por isso o mineiro é acolhedor. Quando a gente for pra lá, a gente já sabe onde fica. Fechado. Obrigado pela vocês. sua presença. Vai lá na pergunta da Marcela, por favor, a gente emenda. Obrigado. Bom, obrigado, Marcela, pela apresentação. Prazer. Eu sou o Gustavo, sou CEO da Captas. A Captas ela é uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em contratar para médias e pequenas empresas. Um jeito importante de contratar certo é dividir o time por verticais de especialização, né? Então, eu tenho uma equipe que só contrata área de RH e back-office, um time que só faz finanças, tecnologia, marketing, vendas, engenharia, supply chain. Isso tudo a gente divide para conseguir encontrar o melhor profissional. Sempre o processo tem que ser similar. Não é porque é uma área diferente, uma unidade de negócio diferente, que não existe processo. Sim, tem que existir processo. Mas um olhar sempre para o técnico é válido, mas nunca deixar de olhar para cultura, comportamento, fit com o gestor, fit com a equipe. Isso é o que faz uma posição dar certo. Que no final do dia, uma boa contratação, ela passa por a pessoa performar bem, entregar resultado, entregar o comportamento certo, ficar na empresa e estar satisfeita na empresa. Mas você sabe que isso que ele falou, que é objeto da sua primeira pergunta, assim, fit cultural, né? Parece que tá na moda falar isso. É importante, mas eu queria que a gente aqui explicasse um pouco melhor o que é esse fit cultural. Às vezes você tem uma startup que a pessoa vai precisar fazer de tudo. Às vezes você tem uma empresa de capital aberta extremamente profissionalizada no sentido das hierarquias, como você falou. Às vezes você tem uma empresa familiar. Então, assim, como é que a pessoa descobre esse tal desse fit cultural, que é tão bonito de falar, mas na prática, como é que isso funciona? Vou dar um gostinho a mais. Vou Vai lá. aproveitar que, além disso, Bom ponto. a gente sabe que fit cultural, quando você tá ali com um profissional dentro da empresa, é fácil. Porque aquele profissional que tá fazendo recrutamento e seleção já conhece da cultura da empresa. Mas como fazer isso numa consultoria sem perder e sem estar distante com a Sensacional. cultura da empresa? Muito bom. Duas boas perguntas. Vamos começar descrevendo como a gente deveria olhar para o que é fit cultural. Lembrando que a gente está falando de pessoas, que é algo extremamente subjetivo. Uhum. Eu trabalho com a área de pessoas, mas venho da engenharia. Então, assim, engenharia é fácil você entender física. Você joga um isopor na água, ele boia. Você joga uma bola de boliche na água, ela afunda. Mas e se eu jogar a Marcela dentro da água? O que acontece? Ela boia, ela afunda, ela sai nadando, porque ela é uma super atleta, e talvez seja até mais forte que eu, e saia de lá e me jogue dentro da água de novo. Então, pessoas já começa a ser um negócio um pouco mais subjetivo da gente avaliar. Uhum. Mas a cultura, muitas das pessoas, inclusive muitos empresários, erram quando eles vão olhar para fit cultural. Falam assim, eu tenho aqui 5 valores. Sabe-se lá de onde vieram esses 5 valores, se não vieram da Microsoft. Uhum. Pegou lá Google, Coca-Cola, Microsoft, Amazon e tirou os 5 valores que ele mais gostou. E ele vai olhar só isso. Mas a cultura é mais profunda, né? Porque você contrata, porque você demite, porque você promove, o que você não aceita. Sendo que dentro de uma cultura existem subculturas que permeiam essa cultura central. A gente falou no outro programa, isso é muito legal. Falaram sobre isso? Falamos. Poxa, que bacana. E realmente, não tem como falar assim, a cultura do meu time de vendas é igual a cultura do meu time de TI. Não vai. Impossível. Não vai. Vendas e TI, impossível. Não, Até não porque vai. sempre a culpa Não é da vai. TI, né? Mentira, tô brincando. eu não aguentei. Vendas com marketing também, É né? isso, né? Também tem Sempre essa é isso. pessoal. É isso, mas continua. Do fit, depois a pergunta muito importante da Marcela. Então a gente tem que entender muito a fundo o que é cultura. Uhum. Entendi. Agora a gente busca sempre montar uma entrevista estruturada. Essa entrevista estruturada passa por passado, presente, futuro, habilidade técnica, ok? Mas para olhar a cultura, comportamentos, valores, vida pessoal. Isso tudo é muito importante. Cases que ele já vivenciou. E não tem cultura certa e errada. Tem pessoas que adorariam trabalhar na Captas e adoram, não saem de lá por nada. Mas tem pessoas que não gostariam de ficar uma semana lá dentro trabalhando comigo. Eu tenho o meu estilo de trabalho, a gente tem um jeito Captas de ser. E aí, Marcela, respondendo a sua pergunta, quando a gente é um RH interno, a gente vive isso no dia a dia.
Mas quando a gente é uma consultoria, é sempre um trabalho de mão dupla. Ótimo. Eu não sou o único responsável pela contratação do meu cliente, mas eu sou um stakeholder dessa contratação. Sim. Eu sou uma peça extremamente importante para ele conseguir trazer alguém bom para o time dele. Eu tenho que fazer uma entrevista extremamente longa e detalhada de alinhamento de vaga. E aí sim eu vou perguntar o que ele gosta, por que ele demitiu, é uma vaga nova, por que o quadro está aumentando, quais foram as últimas 3 pessoas que ele demitiu e por que ele demitiu. Então, Nossa. uma entrevista bem estruturada de alinhamento de vaga, eu consigo coletar as informações necessárias para conseguir avaliar bem o Mesmo candidato. sendo uma empresa terceirizada, né? Você sabe que o Daniel Kahneman, ele traz no livro dele, tanto o Ruído como o Rápido e Devagar, ele traz essa questão da extrema subjetividade de você contratar alguém. Num dos capítulos ele cita isso, quando ele traz algumas lógicas algorítmicas, inclusive, para a contratação. E aí eu te trago essa pergunta pelo seguinte, ele foi uma área da área de psicologia que ganhou um prêmio Nobel de economia, né? Então, se alguém entende de tomada de decisão, né, é Daniel Kahneman. E ele cita essa subjetividade. Eu queria te fazer essa pergunta. Vocês acham que hoje, né, e aí pra gente conversar aqui, né, mas principalmente, claro, para você, Gustavo, você acha que essa subjetividade, ela é sempre considerada? Ou cada vez mais os critérios estão bem estabelecidos? Você acha que essa subjetividade de cada gestor, ou mesmo sua, na hora de fazer esse recrutamento externo, dá pra gente colocar nesse bolo ou a gente tá cada vez mais criterioso no sentido objetivo? O meu voto é que não dá pra tirar essa subjetividade. E aí tem aquele olhar de assim, fui com a cara da Marcela ou não fui com a cara da Marcela. Mas talvez esse meu olhar, eu posso perder um talento se eu não fui muito com a cara da Marcela e não coloco esse talento pra dentro. Como é que você vê essa subjetividade na hora de recrutamento e seleção? Eu acredito que sim, continua existindo feeling. Não tem como a gente zerar e falar, Gustavo, se eu sentir que vai dar errado mesmo assim, vale muito a pena apostar? Se você sentiu que vai dar errado, pega o seu histórico, vê se a maioria das vezes não deu errado. E eu aposto contigo que na grande maioria das vezes que você achou que ia dar errado, deu errado. Eu e a Marcela, a gente já trocou muito sobre isso, sobre o quanto que a gente tem alguma coisa que não é mensurável, que não é tangível no processo de recrutamento e seleção. Por mais que eu gostaria que tudo fosse binário, é sim e não, checklist, e deu certo se preencher o checklist, seria maravilhoso, mas não é. A gente não consegue. E nem todas as perguntas que a gente faz, por mais profundo que a gente entre, a pessoa vai responder 100% de verdade. E às vezes ela não mente intencional. Às vezes ela mente por falta de autoconhecimento. Isso não são todas as pessoas que se conhecem tão bem, né? Ponto, né, Marcelo? Acho que esse ponto é legal e, assim, até trazendo um pouco de visão, muito com base nisso, eu adoro esse tema. Adoro um dos valores da CNP, é sem métricas, sem resultados, e a gente acompanha muito isso, porque a gente entende que muitas vezes esse feeling, são dados maquiados pelo sentimento. Quando você tem... eu tenho o feeling que eu não me dei bem com essa pessoa. Eu tenho o feeling que eu não... O famoso meu santo não bateu. Para e reflete. Não é feeling, é vivência. Você falou muito bem. Quando você olhar para o teu histórico, pessoas com aquela característica, esse é o desafio que junta com o autoconhecimento que você está trazendo, Gu. Para e olha, pessoas com aquela característica, será que você já não teve experiências ruins com pessoas com aquela característica? E aí é onde entra o dado. O ponto é você ter maturidade, profundidade e autorreflexão para fazer esse tipo de análise. O que nessa pessoa, historicamente falando, me incomoda? E quanto mais você tem conhecimento para isso, melhor você fica. Porque aí você começa a conseguir transformar o tal do feeling em dado. Isso é muito legal. Fala, Gustavo. E Marcela, tem um ponto que muitos dos gestores, diversas vezes, eles falam assim, eu acho que não vai dar certo, mas eu tô com tanta pressa, ou eu vou contratar o menos pior agora, pela urgência. É bem isso, o menos pior. Esse é um erro absurdo que as empresas cometem. Porque custa caro, né? Custa muito caro. E não é só o valor de salário do profissional. É o salário do profissional. É o risco trabalhista aqui no Brasil, né? Existe. A gente tá falando é altíssimo. É o tempo de treinamento do gestor. É o custo de oportunidade. Então existem vários outros custos atrelados a uma contratação errada. E me fala uma coisa, baseado muito nessa parte que a Marcela falou, excelente, assim. Como é que a gente forma gestores
para que eles saibam analisar essa experiência e não apenas um feeling raso? Como é que a gente forma os gestores para essa tomada de decisão? Porque assim, você vai até um lugar e você entrega, ó, tem aqui essas 2 ou 3 opções, sei lá, ou mesmo que você chegue em uma e fale que você eliminou essas 2, a tomada de decisão é do gestor da área, ou seja lá como for o funcionamento da hierarquia da empresa. Como é que a gente forma esses gestores para essa tomada de decisão ser baseada em experiência, como você falou, em autoconhecimento e não só num feeling de o santo não bateu e pronto? Excelente pergunta, e a Marcela vai complementar muito bem. A gente parte de um conceito que toda empresa deveria ser uma empresa de educação. Então, todo mundo deveria educar o seu time, deveria treinar o seu time, deveria capacitar o seu time. E aí vem aquela máxima, mas eu vou desenvolver o meu gestor se o mercado pegar essa pessoa. Fala, olha, e se o mercado não pegar? Você vai ficar com essa pessoa não capacitada na sua equipe a longo prazo? E aí não faz sentido. Então, a gente parte de um processo de capacitação recorrente. Treinamento, mentoria, trazer pessoas de fora que são extremamente capacitadas é um ponto de largada. Um segundo é tirar o viés que todo mundo acha que entende de pessoas. Porque a gente a vida inteira viveu com pessoas. Não é todo mundo falar, eu entendo de ciclismo. Não, você nunca nem subiu numa bicicleta de ciclismo. Então você não entende. É mais fácil você admitir que não entende de ciclismo, né? É isso. Então todo mundo precisa de trabalhar o conhecimento profundo sobre pessoas e tirar a máscara e a soberba de quem entende sobre pessoas. Maravilhoso. Acho que são 2 pontos importantes. Muito boa. Fechamos muito boa. bem, né? Fechamos bem. Gustavo Arantes, CEO da Captas, falou com a gente recrutamento e seleção, mas muito sobre autoconhecimento e como formar a gestão. Então acho que essa resposta final dele é como você falou, a gente encerrou com chave de ouro aí. A sorte é nossa, né? A gente tá cada vez mais só encerrando em alto estilo, com muito aprendizado e muita troca. Que maravilhoso. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Muito obrigado por Que estar honra, aqui hein, com Gu? vocês. Foi Tá ótimo. com você aqui. Muito bom, muito bom. Esse foi O Varejista. A gente volta no próximo episódio. Mais vezes Marcela Zaiden trazendo aqui esse bloco especial de gestão de pessoas e cultura. E BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Obrigado. Tchau, tchau.